Olá pessoal, tudo bom? Tudo ótimo. Hoje nós vamos ter um vídeo muito interessante. Vamos falar de pessoas que influenciam artistas. Pessoas que ajudam os artistas ou muitas vezes fazem os artistas. Muito mais do que vocês possam imaginar. Eu vou falar de uma pessoa muito importante no mundo das artes, muito embora sempre nos bastidores, tá? Ela se chama Nina Kandinsky. Nina Kandinsky. Você já ouviu falar de Nina Kandinsky? Sabe quem é? Não se admire, não se subestime. Ela é segunda mulher do Wassily Kandinsky, considerado até então como o pai do abstrato, o primeiro pintor a pintar abstrato, o que não é verdade. Já vou explicar para vocês, tá? Então, vamos à história dessa mulher fabulosa. Mas primeiro a gente fala um pouquinho do pintor. Na realidade ela era russo, viveu na Alemanha, viveu final da vida em Paris, ganhou a vida praticamente como... Ele era de uma família razoavelmente abastada, estudou direito, depois abandonou o direito para se dedicar às artes, mas não foi reconhecido como pintor em vida. Mas sempre estava envolvido nas artes, gostava de muito disso, participou de vários eventos, criações de museus e coisas assim. E no final da vida, passou muito tempo morando em Paris, praticamente morreu em Paris, em 1944, um pouco antes do final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Dizem que ele pintou em 1910 a primeira aquarela considerada abstrato. Na realidade, não foi bem assim, ele não foi o primeiro a pintar abstrato. Quem foi o primeiro abstrato que apareceu na história da pintura, em 1906, foi de uma mulher que agora está sendo reconhecida, Hilma af Klint. Pintou em 1906 esses abstratos que vocês estão vendo aqui. Foi descoberta, por muito tempo foi escondida. E na realidade o Kandinsky pintou essa aquarela que dizem foi 1910, depois se mostrou que na realidade não foi bem assim, muito depois, não foi em 1910. Vamos entrar na vida na história da Nina. Ela escreveu um livro, ela não, né? Ela ditou para um jornalista, o jornalista acabou escrevendo um livro, que se chamava Kandinsky e Eu. Na realidade, esse livro foi escrito depois que o Kandinsky morreu. Como já falei, ele morreu em 1944 e até então ele era um desconhecido pintor. Ninguém sabia muito da história dele. Só para vocês terem uma ideia, ele viveu muito tempo em Paris, defendeu o abstrato, nunca se encontrou, por exemplo, com Picasso, que vivia também em Paris na mesma época, e defendia o cubismo. Eles defendiam lados opostos e por esse motivo nunca se cruzaram. Nunca tiveram amizade, nunca se conheceram. Porém o Kandinsky não estava tão errado, porque o cubismo foi desaparecendo. Foi uma escola que desapareceu hoje em dia.
poucos artistas utilizam, mas o abstrato não. Ele seguiu e ainda segue até hoje. Quando Kandinsky e Nina se conheceram, ela tinha 23 anos e ele 50. Havia uma diferença de 27 anos. Mas ela nunca negou que foi muito feliz ao lado do Kandinsky. Muito embora ela vivia uma vida sem luxo, a gente tem que considerar que ultrapassou períodos difíceis na Europa, né? Não viveu uma vida de luxo, porque ele era professor, ele não era um artista. E não vendia quadros. E a Europa vivia uma certa dificuldade. Ele não tinha nenhum tipo de reconhecimento. Ela vivia à sombra do Kandinsky. Houve uma mudança quando Kandinsky morreu, em 1944. Após a morte dele, ela se negou a vender os quadros dele. Muito pelo contrário, ela acabou escondendo as obras dele por um bom período. Até 1950 não tinha valor nenhum as obras dele. Kandinsky não era valorizado. Então ela começou a trabalhar muito fortemente na divulgação. Ela procurou muitos museus, muitos marchands importantes, começou a divulgar o trabalho dele aos poucos. É bom lembrar que ela sempre foi ela sempre que fez todo o controle das obras dele, catalogou todas as obras dele, ela emitia certificado de autenticidade e ela própria é que vendia os quadros dele. Ela fazia muito esse trabalho para poder valorizar o trabalho e ela controlava o mercado. A Nina só enxergava o Kandinsky como um pintor, ela adorava a pintura dele, só defendia as pinturas dele. Para ela só existia Kandinsky. Ela adorava também comprar diamantes. Tudo o que ela fazia ou vendia de quadros e telas, de obras, ela acabava investindo em diamantes. Sempre fazia isso quase como uma rotina. Então ela começou como a Europa, na Rússia praticamente não se vendia obra de arte. Existia uma dificuldade muito grande de se vender na Rússia porque na realidade estava quebrada, a Europa toda com muita dificuldade, a Europa menos ainda. Ela então começou a procurar os Estados Unidos, encontrou um grande marchand, Leo Castelli, que talvez foi responsável por vender obras de outros grandes artistas. Foi aí então que ela conseguiu uma valorização muito maior dos quadros de Kandinsky. Ela mantinha aí um preço regularmente alto, ela vivia sozinha, tá? Então para ela o único capricho que ela tinha era investir em diamantes. Ela tinha algumas estratégias bastante interessantes para vender obra de arte. Fazia uma divulgação sempre muito forte. Controlava muito a divulgação, as falsificações, certificava obras e ela sabia todas as obras que ele tinha pintado. Como eu já falei, ela tinha o registro das obras, então ela controlava praticamente todas as obras, porque ela participou junto com o Kandinsky praticamente da parte produtiva dele, porque anteriormente o Kandinsky, antes de casar com a Nina, o Kandinsky não tinha assim muita produção, fazia uma pintura
não muito abstrata, tal, mas ela soube realmente valorizar esse trabalho. Ela era uma pessoa que vivia muito sozinha, né? E ela vivia numa casa, e ela era uma pessoa bastante estranha, porque ela não tinha empregados, ela não tinha nada. Ela mesma fazia tudo em casa. Isso talvez tenha sido uma coisa ruim para o lado dela. Mas ela vivia assim, gostava de viver assim. Ela dava muitos jantares, às vezes para os marchands, até secretário da Cultura da França esteve na casa dela. E os jantares eram sempre o mesmo cardápio: caviar e pastel de carne. E era engraçado porque quando acabava o jantar, todos os convidados recolhiam a mesa e iam lavar a louça, porque não tinha quem fizesse isso. Então, para não deixar ela sozinha, todo mundo ia ajudar, secretário, marchands, tudo, quem tivesse na frente ia ajudar a lavar a louça com ela. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, é uma história fabulosa de uma mulher que praticamente criou um artista. E um artista considerado hoje muito importante na arte abstrata. A gente precisa lembrar que ele não foi o primeiro. Tem outras mulheres na frente. Mas mesmo assim não o impede dele ser um artista muito considerado, tá? Mas isso tudo graças ao trabalho valioso desta mulher. Que exatamente por gostar muito das obras dele e por gostar de diamante, acabou perdendo sua vida num assalto, numa besteira sem tamanho. É numa ganância do ser humano, já com uma certa idade, e os ladrões roubaram todos os diamantes e joias dela. Não levaram nenhuma pintura do Kandinsky porque sabia que era difícil comercializar, mas levaram o que ela tinha de mais valioso para ela também, que eram os diamantes, que ela gostava muito. E esse roubo nunca foi solucionado, nunca foi resolvido, nunca foi esclarecido até hoje. Espero que vocês tenham gostado, que contribuam. Siga lá, dê sua opinião, dê like, dê sua opinião. Ajude a gente a criar e buscar mais histórias, principalmente histórias de pessoas que nem sempre foram lembradas na história da arte, que nem sempre foram os protagonistas, mas que tiveram uma importância vital nessa história, tá bom? Siga lá então, um grande abraço